Pessoal, voltamos aqui com mais uma aula, tá? Para o nono ano, nessa sequência de aulas didáticas agora. E nós vamos dando sequência a esse conteúdo, estudando o movimento, segunda parte. Agora nós vamos falar de aceleração, tá bom? Como a gente já viu nas páginas anteriores, 198, 199, nas competições de corrida, que a gente vê aí ao mundo afora, a velocidade dos automóveis varia em questão da realização do circuito, ou seja, da pista em que eles estão percorrendo. Em diferentes automóveis apresentam valores de velocidades diferentes. A relação entre a variação de velocidade e o intervalo de tempo é que ela ocorre a chamada aceleração, tá certo? Foi aquilo que eu tinha dito em outra aula para vocês, que a gente tem como determinar essa aceleração, que o carro pode ir mais rápido ou menos rápido, não é isso? Aumentar e diminuir de velocidade. De forma semelhante ao que ocorre com a velocidade, na maioria das situações do nosso cotidiano, a aceleração varia entre diferentes instantes durante o movimento de um corpo, tá bom? Dessa maneira, quando precisamos encontrar o valor que represente a aceleração durante todo o percurso, recorremos à aceleração média. Grife aí na página 206 esse termo aí, aceleração média, que é denominado pelas letras AM, ok? Para ilustrar esse conceito, considere um veículo se movimentando em um trecho AB do Autódromo de Interlagos, na cidade de São Paulo. Trecho A e trecho B, ok? No trecho A, o carro está na velocidade, está marcando no velocímetro 80 km. E no trecho B, o velocímetro marca 160 km. Quando ele estava na posição A, que ele estava com a velocidade de 80 km, marcava aqui no relógio 50 minutos. E quando ele estava no trecho B, que a velocidade dobrou, foi para 160 km, esse tempo aumentou entre 10 segundos, tá certo? Então ele conseguiu aumentar de forma correlacionada a velocidade do deslocamento com o tempo, tá bom? Então nós temos aqui uma pergunta: a velocidade do veículo variou no percurso do ponto A até a B. Por quê? E justifique, tá? Aí vocês poderiam dizer que sim, variou. Aumentou aqui do trecho A para o trecho B e foi diferente da indicação do velocímetro também para o ponto B. Dentro de um pequeno instante de tempo, essa velocidade foi aumentada para esse percurso aqui, para esse carro. Aí nós temos aqui a fórmula ainda para essa aceleração média, que é AM é igual a delta V sobre delta T, tá certo? Igual a AM, que a gente mais uma vez traz essa velocidade final e a velocidade inicial, e traz o tempo final e o tempo inicial também. AM igual a VF menos VI sobre TF menos TI, que é a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Olha aí direitinho no livro de vocês, que a gente vai identificar essas características para essas velocidades e para esses termos, tá? Aí aqui embaixo, na página, isso que a gente vem falando de números, de cálculo, parece difícil, mas ele vem explicando tudo direitinho, tá? AM significa a aceleração média do corpo, VI é a velocidade inicial do corpo, VF, velocidade final, TI, o instante de tempo inicial ou tempo inicial, e TF, o instante de tempo final ou tempo final, tá? As unidades padrões são as mesmas ainda do SI, Sistema Internacional de Medidas, para aceleração, ok? A gente pode usar metro por segundo ao quadrado ou quilômetros por hora também ao quadrado. E isso a gente vai ver toda uma conversão de unidade de medida quando necessário, ok? Temos aqui outro exemplo, já respondido na página 207, vocês podem aí acompanhar uma atividade já respondida para que ela auxilie
na questão das atividades que o livro vai apresentar, tá bom? Então a gente já viu aí a questão da aceleração desse corpo aqui, estudando os movimentos do corpo, nessa segunda parte desse conteúdo. A gente já viu a fórmula dela, já viu os conceitos para cada parte dessa fórmula. Tem uma atividade aqui já respondida que a gente já consegue praticar. E eu vou dizer um negócio para vocês bem sincero, tá? Parece complicado, mas quando a gente começa a praticar esses cálculos, essas regras de 3 que a gente já executa dentro das disciplinas de exatas, tudo se torna bem legal de a gente trabalhar e bem confortável, eu diria, tá bom? E mais adiante, na página 208, nós vamos ter movimento retilíneo uniforme variado, que a gente chama de MRUV, movimento retilíneo uniforme variado, tá? E o que seria esse movimento retilíneo uniforme variado? Justamente quando um carro está se deslocando em direção a outro lugar de forma reta, em linha reta, tá bom? E esse movimento ele vai se modificando ao passar do tempo, tanto para o tempo quanto para a velocidade. Por isso, o movimento retilíneo uniforme variado, ele vai variando de velocidade e de tempo. A situação abaixo aqui, na página 208, vai nos mostrando essa variação tanto de tempo quanto de velocidade para o mesmo carro em uma mesma trajetória, tá bom? Então, essa observação aí é de importância para que a gente possa desenvolver todas as atividades apresentadas no nosso livro, tá? Aí temos uma pergunta: qual a aceleração média desse veículo em metros por segundo no trecho do S1 ao S2? S1, tá? É o ponto inicial que ele estava e o S2 é esse segundo ponto na sequência, ok? Aí nós temos aqui que a velocidade inicial desse carro era 0, porque ele estava parado, tá certo? E esse tempo inicial também era 0, porque ele também estava parado naquele momento. Já a velocidade final era de 40 km por hora e o tempo final foi de 1 minuto, tá bom? Em 1 minuto ele acelerou esse carro em 40 km por hora, variou de 0 para 40, ok? Então tem essa questão aí de variação de tempo e de velocidade para esses carros nesse movimento uniforme aqui, tá bom? Então, fazendo as transformações dessa unidade de medidas necessárias, tende-se que a gente, em alguns momentos, a gente vai precisar, vai ter um dado dentro da questão que vai vir, por exemplo, em quilômetros por hora, outro vai vir em metros por segundo. Então, a gente não pode trabalhar com essas duas unidades de medida diferentes. Ou a gente transforma tudo em quilômetros por hora, ou a gente transforma para metros por segundo, tá bom? Então, a gente tem aqui na página 208, vocês podem observar no livro de vocês, como essa transformação ela pode ser feita, ok? Então, todo esse movimento, toda essa estrutura aqui de tempo, de velocidade, de deslocamento, de aceleração, está relacionado com esse movimento retilíneo uniformemente variado, que a gente chama de MRUV. Acompanhando aí, 208, a gente consegue desmembrar essa velocidade tanto para o corpo dos animais, como para automóveis, quanto para avião. A gente consegue desmembrar essas informações, tá bom? Então, nas próximas aulas, a gente vai mais a fundo nesse conteúdo. Mais uma vez, ressaltando, diante de qualquer dúvida, diante de qualquer problema surgido no percurso do conteúdo, pode entrar em contato com a gente que a gente tenta sanar essas dúvidas de maneira eficaz para todos. Então, até a próxima aula. Observem o vídeo com calma e dentro da plataforma da nossa escola a gente vai determinando o caminho a seguir com as atividades, ok?